Bora, simbora, nosso café casal, nosso pilar de espiritualidade. Estamos aqui novamente para mais um domingo de reflexões. E hoje é Páscoa, né? Hoje para os cristãos, né? Para quem acredita em Jesus, para quem crê no Cristo, hoje a gente comemora um renascimento, um lugar, Ressurreição. um lugar que a gente possa renascer, ressignificar nossas histórias, recomeçar. E que a gente perceba o que está acontecendo em volta de cada um de nós. Não vou nem dizer nível de planeta, vou falar nível de família. É o que está mais próximo, né? O que acontece a cada um de nós em nível de família. E eu acredito que todo mundo percebe o quanto a vida, né, os acontecimentos têm nos feito um convite de renascimento, de mudanças. Mas não é essa mudança só da boca para fora, não. É uma mudança congruente, uma mudança verdadeira, uma mudança de prática. Enquanto a gente não muda de verdade, né, e faça essa força, porque precisa de esforço. São muitos e muitos anos na dor, no egoísmo, E eu no vou te falar, e orgulho. muitas vezes a gente faz a força agora, hoje, mas é uma coisa diária. É diário. A gente não adianta fazer hoje e não fazer durante uma semana. É uma coisa que tem que ser constante. E perceber o quanto dentro da nossa própria casa existem grandes desafios. E aqui também tem. Não vou dizer que aqui não tem, não. A gente tem uma criança aqui de 10 anos. Todos os dias. Isso, e a gente tem desafios aqui também. E é não desistir. Esse não é o ponto. É continuar, mesmo na pedreira. Simbora começar? A gente faz 2 livros. A gente tem lá o nosso Café com Casal, a gente nem foi lá. A nossa página. Álvaro e Kelly, Café com Casal Sistêmico no YouTube e Café com Casal 1 no Instagram. Isso. Vamos começar, a gente lê 2 livros? O primeiro, Vida Feliz, do Divaldo pela Joana. Vamos começar com esse. O perdão real. O assunto de hoje fala muito do dia, desse dia de hoje. Vai lá, amor. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. A gente jamais vai conseguir perdoar alguém se a gente não esquecer o mal que foi feito a gente. Na verdade, eu digo que esquecer é um pouco difícil. Olha, eu vou te falar. Eu acho que não. Para mim, em certos casos, foi mais fácil esquecer para perdoar e não lembrar mais daquilo. E simplesmente foi. Seguir a vida. É isso aí. Se libertar. Né? Eu falo muito que perdão é libertação. Se a gente não esquecer, a gente vai ficar remoendo toda vez, vai voltar naquela história novamente. E aqueles sentimentos voltam novamente. E Entendeu? a culpa é do outro, e a culpa é de não sei quem, a culpa sempre é a culpa é do outro, né? Se perdoas, porém, te referes ao acontecimento. Estás vitalizando o erro. Olha isso. Se você perdoa, mas continua referendo, quer dizer, continua lembrando daquele acontecimento, é a mesma coisa que ficar alimentando o erro. Gente, o perdão, na verdade, vem da alma. Quando aquilo não incomoda mais, aquilo já foi. Foi lá, aconteceu lá, fizeram aquilo lá, independente, me roubaram, me traíram, puxaram meu tapete, né? Independente do que aconteceu, é um assunto bem delicado, porque só cada um que passou que vai saber. Mas aqui tem um questionamento aqui, ó. Não. Como evoluir sem os testes do aprimoramento moral? Não tem como. É isso aí. Não tem como evoluir sem os testes. É o tal, né? O que a gente espera lá do outro e até
A vida é isso aí. Como evoluir sem os testes. Os testes do aprimoramento Você moral. falou isso Não, aqui? eu pulei isso porque a frase veio na hora. Tipo assim, pra entendi. bater, sabe qual é? Entendi. Trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Olha isso. Trabalha A inferioridade pessoal, a inferioridade pessoal. Olha isso. que se fixa na lembrança do sofrimento. Acabou. Para ver, isso é para a gente sentir o quanto muitas vezes a gente precisa trabalhar essa inferioridade nossa. Uhum. Porque toda a história de perdão tá relacionado, perdão, vitimismo, né? Uhum. A vítima, que a gente sempre fala, né? As vítimas não prosperam. Não, porque elas vão ficar lá presas naquela história uma vida inteira. E sempre a culpa é do outro, sempre a culpa do outro. E como ela traz aqui, né? A inferioridade pessoal, que eu fico fixa lá naquela história. A gente sabe das histórias de abuso. Uhum. A gente sabe isso existe, isso é uma realidade. E é necessário que trabalhe isso, mas quando a gente tem uma professora que eu gosto muito, né? A Dani Flig, ela traz. Então, eu já sou uma adulta. Eu preciso fazer com que esse passado acabou. Uhum. E conte uma nova história, é o tal de contar uma nova história. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas que é necessário esse esforço para que cada uma de nós viva uma nova história. Uhum. É aquilo, né? Com os abusos, com as traições. Tem que esquecer o passado. Tem que esquecer. Tem que... Esquecer é parte do perdão. Se a gente esquece aquilo, a gente acaba perdoando aquela situação. E se a gente não fizer isso, a gente não consegue seguir em frente. A gente não dá o próximo passo. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? Não existe. O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Olha só, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Porque em algum momento a gente também vai precisar do perdão de alguém. Claro. A gente vai precisar da desculpa. Porque a gente não é perfeito. Porque a gente falou meio atravessado, porque a gente falou o que não deveria ter falado, porque às vezes a gente fez uma coisa que não era pra ter feito, né? Ou alguém pisou no nosso calo. E falou de uma forma grosseira com a outra pessoa, e aquela pessoa nem esperava. Então, às vezes não. Todo mundo vai precisar. Uma palavra que me veio, se redimir, né? Menos, humildecer, um pouco menos. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. É sempre melhor para quem está perdoando, porque é pior para quem está fazendo. Sim, olha isso, né? Exato. E age sempre assim e viverás. Quer dizer, quando a gente perdoa, a gente consegue viver, a gente consegue dar o próximo passo, a gente consegue ir além, a gente consegue deixar aquela história para trás. Quando a gente perdoa, a gente prossegue. É uma sensação de prosseguir. Libertação. Isso aí. Libertação. E o próximo do nosso Ai, gente. Conversando com Você, do César Braga. Esse livro, essa página de agora tá muito a nossa vida. A vida de todos nós, né? Tá. Limites. Vou vir aqui pra você. Pode ficar assim, porque a posição do braço aqui acaba. Tá. Limites. Essa frase é legal. Eis aqui um teste para verificar se a sua missão na Terra está cumprida.
Se você ainda está vivo, não está. Quer dizer, se você ainda está vivo aqui, é sinal que a sua missão ainda não está cumprida. Falta algo para fazer. Muito boa, do Richard Bach. Tema de hoje. Qual é a importância dos limites? Qual é o título, amor? Eu já tinha falado, amor. Falo antes para depois falar. Ah, tá. Em limites. Qual a importância dos limites? Inúmeras coisas na Terra são assinaladas com limites. A velocidade permitida a um automóvel, as propriedades particulares, a idade para se votar, dirigir e prestar um determinado concurso, os limites geográficos, políticos e aqueles que o nosso organismo estabelece. O quanto você aguenta de comida, o quanto você aguenta. Existem vários tipos de limites. Temos necessidade deles, em razão da indisciplina que nos caracteriza e da falta de respeito que parece se generalizar cada vez mais. Você imagina se não fossem os limites na nossa vida. A gente ia passar dos limites da velocidade do carro, a gente acaba batendo, com certeza. Porque há o limite físico para que isso aconteça. Se a gente passar do limite da nossa comida, a gente vai passar mal. Se a gente beber demasiadamente, a gente vai ocasionar algum problema. Então, existem vários limites que a gente precisa obedecer. Trabalhar dentro de nós. É muito interessante quando traz esse lugar do limite. Um dos nossos pontos a se trabalhar, que a gente não consegue dar, é o tal do limite. É isso aí. A falta de limite que existe em nós. Até aqui, a gente deixa as pessoas ultrapassarem, né? A gente deixa, e é o tal, a gente come, que aí vem a tal da fome emocional, a comida como algo emocional. Muitas vezes, quantas mulheres não conseguem esse lugar do limite? E o limite é o lugar do masculino, né? É o lugar do masculino em nós, que vai falar, não, olha, até aqui, chega. É o tal do chega. E muitas vezes a gente não consegue esse lugar do chega. E a pessoa abusa uma, abusa duas, e é a boazinha, é a justiceira, é a salvadora, que não tem limite. Como isso é importante na nossa vida. O tal do limite. Depois dessa aula daqui, né, esse texto, como é importante. Isso a gente já leva para os trabalhos que eu faço, eu já levo esse lugar do limite. É um lugar que eu acho que todo mundo tenta trabalhar. Os seus limites internos, né? Não deixar que o outro atropele dentro de você. O que é bem desafiador. Você tem que ter muito poder de você mesma, de quem você é, para não deixar que o outro te atropele. Porque muitas vezes a gente faz coisas que não gostaria de estar fazendo. Vamos lá. Os limites indicam até onde podemos e devemos ir e onde devemos parar. E muitas vezes não obedecemos esses limites. Ou as pessoas vão fazer com a gente, ou a gente vai fazer com a outra pessoa. Uhum. A gente às vezes não sabe quando parar. Não, por dor, por desequilíbrio emocional. A gente não sabe desses limites. A gente não consegue respeitar esses limites. Simples assim. São, por essa razão, indispensáveis para que um caos não se instale em nossa vida, tumultuando-a por completo. Exato. Olha que processo bonito. Tá dizendo tudo, né? Curioso é que há em nós um desejo natural de ultrapassá-los, vencê-los e também burlá-los. Nesse último caso, a consequência é que precisamos aprender a suportar com a mesma coragem que nos fez desconsiderá-los. Muitas das vezes, né, a gente quer ultrapassar o sinal vermelho porque está com pressa. Mas essa mesma força que está te fazendo querer ultrapassar o sinal vermelho
É a mesma força que você tem que usar para ficar parado esperando. É mais ou menos isso aqui que ele está falando. A gente está falando sobre isso daqui, sobre os limites, e aí me veio aqui Jesus. Jesus dava limites? Pra caramba, né? Pra caramba. Com todos os ensinamentos dele. Todos os ensinamentos dele me fez lembrar assim, uma hora, tipo assim, que chega, gente, eu vou ter que parar. Eu tenho que parar para fazer minha oração. Não me perturbem. Não me perturbem. Eu preciso me isolar para estar com meu pai. Então, assim, quantas passagens teve onde ele buscou dar limite para nós. Quando ele não fez o que gostaríamos que fizesse, quando ele não salvou lá o filho dos próprios apóstolos dele ali. A esposa de Tomé. Quando ele não fez limite, gente. Não é possível fazer tudo. Porque a gente precisa passar pelos desafios da vida. Cada um tinha a sua história para ser vivida, né? Isso é limite. Até Jesus respeitou alguns limites que precisava ser respeitado. Tinha limite da salvação. Tinha o limite da cura. Não dá para fazer com todo mundo. Eu posso fazer, mas não é para fazer. Não é para fazer. Incrível, né? Os limites que superamos pelo impulso divino de ir adiante, descobrindo e desbravando o ignorado, estão em nosso caminho a fim de testar a nossa vontade. É o que, amor? Os limites que superamos pelo impulso divino de ir adiante, descobrindo e desbravando o ignorado, estão em nosso caminho a fim de testar a nossa vontade. Exato. Existem coisas que a gente, que a gente precisa superar, mas que isso está no caminho, a fim de testar a nossa vontade. Sim. Há também situações em que acreditamos ter chegado ao limite das nossas forças, mas se pararmos para uma pequena pausa, um momento de oração, identificaremos a presença divina a nos sustentar e a nos fortalecer para o restante da jornada. Cansou? Chegou no seu limite? Pare. Pause. Respire. Você vai perceber que tem uma coisa divina te sustentando. Descanse no Senhor. Descanse com os anjos. Descanse com o divino. Respire para depois voltar para a jornada. Porque também não adianta. E eu já fui dessas. A louca do trabalho. A louca que tem que fazer tudo. E no final das contas, gente, a gente só adoece. Não tem jeito. Ninguém vai se manter por muito tempo sob pressão. Algum lugar vai sair, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quando você ultrapassa seus próprios limites. E ao longo do tempo vai dar ruim. Necessitamos desenvolver uma certa inconformação com os limites internos que o egoísmo e o orgulho estabelecem. Eles não nos deixam perdoar os que nos ofenderam, acreditar nas pessoas empreendedoras, na sinceridade de um gesto amigo e no debelar de uma doença que nos rouba a saúde física. Muitas das vezes o orgulho, o egoísmo, ele deixa que a gente não acredite, né? Em certos milagres que possam acontecer. Exato. Né? Não deixa a gente perdoar o que a gente deve perdoar, né? Não deixa de acreditar nas outras pessoas, nos milagres que elas podem fazer. Então, estejam sempre inconformadas dentro de vocês. Inconformação com o egoísmo. Inconformada de que eu sou assim, de que é assim mesmo, que eu tinha que adoecer. Tinha que ser assim. Não, gente, vamos buscar a origem disso. Inconformada em desacreditar. O que está trazendo aqui? Desacreditar das pessoas. Nossa, o mundo tá ruim mesmo. Tem maior número de pessoas ruins. Tem má, não sei o quê.
Não é nesse lugar. E é o lugar de desenvolver. Necessitamos desenvolver uma certa inconformação. Não é desse jeito. Não é que o mundo tá todo errado. Não, todos os adolescentes estão sei lá como. Que as pessoas, ninguém mais pensa. Não vamos para esse lugar. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Exato. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Não que não tem mais jeito. Tem, gente, tem jeito. A gente tem que deixar de ser. E começa em nós. A gente tem que deixar de ser mais pessimista e sermos mais otimistas. Exato. E começa em nós. Ponto assim. Começa em nós. Porque se não começar em mim, como é que vai mudar lá fora se aqui dentro não tá tentando mudar? Ai, Kelly, mas eu já tô tentando. Gente, é continuar tentando ao longo. E aí eu acredito que é mais um pouquinho, a gente vai ter outras percepções. Simples assim. Há um limite muito necessário, aquele que estabelece o respeito a cada pessoa como um universo pessoal de crenças, paixões e necessidades. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque todo mundo é um universo dentro dela, né? Todo mundo tem uma crença, como ela foi tratada como criança, então muitas das vezes a gente quer atropelar isso. A gente quer passar por cima dela e falar assim, ó, a minha verdade é essa, toma. E muitas das vezes não é essa a situação. Você precisa ter paciência. Isso é ter limite, né? Você ver que o outro tem as crenças dele e não invadir o limite da outra pessoa. Porque na verdade a gente também tem as nossas. Justamente. Então ainda tem isso. A minha verdade não é uma verdade absoluta. Até porque elas não existem. É baseado também nas minhas crenças, no que eu acho, no meu conhecimento, no meu estudo. Simples assim. Esse ponto aí que você trouxe é muito importante. Muitas vezes a gente quer atropelar e quer achar que o outro lá tem que mudar e ele tem toda uma história de vida, né? De acreditar, de crenças e de cultura. Muita coisa. Muitas vezes a gente já vem já com a receitinha de bolo aqui, ó. Essa receitinha aqui, ó, só fazer essa aqui que funciona. Olha um exemplo. A gente acabou de ver, a gente tá vendo uma série. A série é Guerra de Destino. Battle of Fates é o nome inglês. É Batalha de muitas Destino. vezes não vai encontrar em português. Você não vai procurar e não vai achar. É Batalha de Destino, mas se você procurar lá, às vezes tá em Battle of Fates, que é Batalha de Destino em inglês. Olha só como é que são as coisas. E exatamente sobre isso aqui que a gente vai falar, sobre a cultura, sobre o limite. Eles, o que é? É um pessoal xamânico, é um pessoal que lê tarô, são pessoas que têm capacidade de entrar em contato. Aqui a gente vai chamar de mundo espiritual. Lá eles não utilizam esse lado espiritual. São divindades. O ponto é a diferença devido à cultura. Lá é comum as pessoas procurarem xamãs para lerem o seu destino. Lá é muito comum, é muito comum para direcionar a vida. Aqui é tido como será que eu preciso disso? Não preciso disso. Há também uma descrença, né, amor? Sobre isso também. Uma descrença sobre isso. Aqui a gente não acredita. Aqui ainda tem isso. Nem todo mundo. Lá, isso é secular. Olha a cultura. Vem de gerações. E é um país. É da Coreia, tá, gente? É da Coreia do Sul. E claro, né? É da Coreia. E é muito interessante como é necessário a forma com que eles olham para a vida deles, completamente diferente, e dessa parte espiritual, conforme a gente olha. E aí a gente vai perguntar, eles estão errados? Não, gente. Eles fazem aquilo há séculos. Muitos séculos. Muitos séculos.
Foi muito interessante porque eram 49 ou 47, não lembro quantos, né, entraram para a batalha, para ter um vencedor. E teve uma que falou que ela é cristã. Foi. Aí tinha uma outra lá que era budista, se tornou budista. E aí isso é por causa dessa universalidade, né? Essa conexão planetária, isso é possível. Mas a grande massa busca o xamanismo do jeito deles lá. E aí, gente, não é o xamanismo daqui do Brasil igual, são coisas completamente diferentes. Mas tarô espiritual, tem um tal de Saju, tudo pra ler, pra você decidir como vai ser seu futuro. E como eles acreditam, sabe? Como eles respeitam aquilo ali. E nós aqui estão errados? Não. Eu achei muito interessante, muito. Porque a gente vê que é um país de muito trabalho, de jornada de trabalho, de disciplina, de horas de trabalho. É um país que visa muito dinheiro. Muito essa parte material. A competitividade é muito alta no país. E aí, estão errados? A gente não vai dizer que tá errado. Lógico que não. Mas que eles ultrapassam os limites dele, eles ultrapassam. Mas eles têm esse tipo, é cultural. É assim. É isso mesmo. Muito doido, né? O outro é o mediador do nosso progresso espiritual e material. É com eles que os nossos sonhos viram realidade. Ai, gente, anotem essa frase. O outro é o mediador do nosso progresso espiritual e material. É com ele que os nossos sonhos viram realidade. Como assim que é com o outro? Sem alguém com quem nos relacionarmos, não é possível sobreviver em condições satisfatórias na Terra. Então, sem o outro, a gente não tem uma condição satisfatória. A gente vai sempre precisar do outro para se sentir inteiro, eu diria. O outro nos ajuda a olhar a minha ferida. O outro me ajuda a olhar as minhas má tendências morais. Oba, então eu posso apontar direto os problemas que a minha esposa faz. Não que não. Ah, não? Não. Deixa ela descobrir sozinha. É com o outro. É com o outro que a gente vai identificar. Muitas das vezes os nossos defeitos, né? Os nossos problemas. O que a gente precisa melhorar. O que me incomoda. Mas sabe qual é o mais difícil? Aceitar isso, sabia? A gente não aceita. Por isso que a gente se revolta. Por isso que dá raiva. Por isso que dá raiva, né? Mas o outro também é chato pra caramba, né? Mas faz parte, né? Nossa senhora. Então viver com outro é desafiador. É isso, mas Esse é o grande aprendizado. Com certeza. Não é? Assim, a resiliência algumas vezes. Gente, quando eu falo desse lugar, não é um lugar da violência, né, da agressão. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Nem o homem ser agredido, nem a mulher ser agredida com palavras, não é sobre isso. Mas é os nossos temperamentos, né? As nossas personalidades, os nossos egos infláveis, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O nosso comodismo. Exato. A nossa simbiose que faz com o marido, a dependência, o marido faz com a mulher, assim, o simbiótico que existe. E os papéis trocados. Isso não só com o outro aqui, mas com o outro até da amizade. Isso com o outro nas relações. Quem sou eu nas relações? E a gente que vai para o lugar de eu não prefiro o bicho do que gente, esse é um lugar muito perigoso. Muito, gente, porque eu já trouxe aqui, eu sempre vou trazer. É muito fácil a gente lidar com os animais. É claro que eles vão trazer os desafios do jeito deles, de quem eles são,
E é muito louco porque eles vão trazer exatamente espelhado quem somos. Então muitas vezes vai vir animal agressivo, agitado, sei lá, porque somos assim. Aí o campo vai ressoar, que vai ser pra gente se aprender. Mas é muito mais fácil lidar com os animais que tá no lugar de obediência do que o outro que não vai te obedecer. E mesmo com a relação que temos com o animal, quem somos nessa relação? Que tipo de relação é esse? Que tipo de apego temos? O apego, né? E aí eu não vou trazer sobre isso. Vamos lá. Se existem limites ao conhecimento, o mesmo não se pode dizer do sentimento humano. Olha isso. Eis aí um campo pouco explorado e pouco investido. O sentimento humano. A gente tem limite de conhecimento, mas de sentimento a gente não trabalhou. Eu não sei nem se a gente tem limites de conhecimento. Do jeito que a gente está indo, tem muita coisa que a gente desconhece, que a humanidade desconhece. Mas a gente já conhece muito, a gente já sabe o suficiente, talvez, mas não sabemos sobre os nossos sentimentos. Não sabemos quem somos. Muitos não sabem o que estão fazendo aqui. Voltamos ao início. Se você está aqui... E voltamos ao início. Se você ainda está aqui é porque tem alguma coisa ainda para você fazer. Exato. Muito interessante isso aqui que ele trouxe, que o mesmo não pode dizer do sentimento humano, que ainda é pouco explorado e pouco investido. Por quê, né? Quantas vezes você realmente explora quem você é, você explora as suas emoções, você explora o que você está sentindo, você busca você busca a sua identidade, você busca não essa pessoa que nós aprendemos a ser. É isso. É isso. Então isso ainda... processo de autoconhecimento, terapia, seja qual for, energética, espiritual, psicológica, não importa. O quanto é necessário que algo se mova dentro da gente e que a gente descubra quem somos. O que viemos fazer aqui. Ai, gente, e é desafiador. É na caminhada. É na caminhada. E várias vezes a gente vai tropeçar e vai falar assim, ai, Senhor, será? Algumas pessoas vão ser mais assim. Eu sou mais assim. Eu acredito que as mulheres são mais assim do que os homens. Os homens são mais retos, são mais lineares. Eles vão. As mulheres, elas são femininas. Então, mas vou te falar. Tem muito homem que enrola demais, meu irmão. Que não faz porque tá muito no feminino. Porque tá na... Não, mas eu tô falando da psique feminina. É diferente. Então, pra ela sempre vai ser mais difícil. Pra ela tem uns ciclos lá, sei lá das quantas. A psique dela é profunda. Mas os homens também ficam na estagnação. Confusões lá. Tem a estagnação deles que não sai, sabe? Não anda, não faz o que tem que fazer. É a humanidade. Todos precisando conhecer isso aí, né? Os seus sentimentos, as suas emoções. Precisando conhecer quem é você. Deixa eu botar um tempinho aqui. Cuidado, amor. Bota ali o dedinho ali, por favor. Isso. Aí. Já estamos terminando. Amemos, portanto, o quanto pudermos e necessitarmos, e, se possível, além dos limites em quem temos amado. Olha! Então o convite é que amemos mais. Além dos limites. Acho que é o único lugar que a gente pode ir além é no amor. É no amor que, através desse amor, e gente, é o amor espiritual, né? É o amor que a gente está aprendendo. É nesse lugar que vem tudo. É nesse lugar que chega. Vai lá, amor. E hoje é o dia do amor, né? Hoje é o dia desse grande renascimento. Vai lá. Senhor, bom e mais mestre, obrigado. Obrigado por mais um dia.
Obrigado por mais uma manhã de sol maravilhosa igual a essa. Obrigado pela oportunidade de estar vivo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, colhendo dessa natureza. Obrigado pelo ensinamento de hoje. Obrigado pelas bênçãos em nossas vidas. Ai, como ainda precisamos ter limites. Limites sobre tudo na nossa vida. Limite de trabalho, de saúde, limite dos gastos financeiros, limite de relações. Às vezes pensamos ter mais, outros ter menos. O que a gente precisa ajustar na nossa vida? E claro, nunca esquecendo que a gente precisa passar, esquecer aquela situação, a gente precisa perdoar. Se a gente não perdoa, a gente não esquece, a gente não consegue prosseguir, continuar. Perdão. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por mais um dia. Que possamos dar continuidade. Obrigado pela semana que há de vir. É isso. Feliz Páscoa, gente. Feliz Páscoa. Feliz Renascimento. Tchau, tchau. Tchau.